Olá, bom dia. Estamos reiniciando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, depois de uma paradazinha de alguns dias, e retornamos hoje com o nosso estudo semanal aqui do Livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E aqui vamos seguir, como já fazíamos, ou já estamos há alguns meses assim fazendo, lendo algumas questões, não todas elas, e fazendo alguns comentários, sempre trabalhando por tópico, por assunto, por grupo de assuntos. E aqui nós estamos estudando, na última live nossa, sei lá, uns 15 ou 20 dias atrás, nós estamos estudando aqui o capítulo 6 do livro 2, em específico a escolha das provas, a vida espiritual, a escolha das provas. É isso que nós estamos estudando. Então nós começamos essa sequência desse tópico, escolha das provas. Essa é o nosso terceiro momento, a terceira parte do estudo dessa escolha das provas. Falamos a partir da questão 258 e paramos, salvo engano, na questão 266. Porém, eu vou voltar um pouco em alguma, talvez na questão 262, para a gente, mineiramente falando, pegar o fio da meada, para a gente pegar o andar, né, da carruagem, por assim dizer. Então, aos que estão aqui chegando pela primeira vez, esse é um estudo do Livro dos Espíritos, que não é feito lendo questão a questão, a gente lê um grupo de questões, nós estudamos um grupo de questões dentro da temática proposta, que no caso aqui é a escolha das provas. Então, dentro dessa temática, nós vamos seguir com o estudo. Já lemos aqui a questão 258, até na verdade a 265. Mas o que nós vamos resumir para pegarmos o ponto, né? Para pegarmos o bonde andando, né? Por assim dizer. Na questão 258 ficou dito pelos Espíritos que nós, quando estamos por reencarnarmos-nos, nós escolhemos o nosso gênero de provas. Nós escolhemos o gênero das provas pelas quais passaremos, e isso é parte do processo reencarnatório e exercida essa escolha no mundo espiritual quando estamos organizando a nossa encarnação. Então é isso que os Espíritos colocam na questão 258, 258A. Depois, na 259, eles nos disseram que não são todos os acontecimentos da nossa encarnação que foram escolhidos por nós. Que nós, no mundo espiritual, escolhemos o gênero das provas, mas daquelas provas que signifiquem mudança, que signifiquem um elemento forte no nosso processo de crescimento, no nosso processo evolutivo. É isso que os Espíritos dizem aqui na questão 259. Diz que escolhemos o gênero e os detalhes das provas no dia a dia são frutos das nossas ações diárias, das nossas escolhas diárias. Então isso foi falado na 259. Depois, na 260, foi perguntado aos Espíritos, considerando que escolhemos o gênero de provas, foi perguntado aos Espíritos que por que se pode se escolher, por que um espírito escolhe nascer no meio de pessoas de má vida? Aí os espíritos responderam que é preciso que haja analogia nas provas e até trouxeram um exemplo. Aquele que traz o instinto do roubo, para domá-lo, necessário se faz conviver com ladrões. Foi o que vimos lá na questão 260. Depois, na questão 261, perguntou-se se o espírito tem que passar por todos os gêneros de prova, 261, 262. Eles disseram que não tem que se passar por todos os gêneros. Em cada encarnação, escolhe-se um grupo de provas e nessa escolha, ou vive-se segundo essa escolha, vive-se no sentido encarnatório, né? Então,
que nem todos os espíritos passam pelos mesmos gêneros de provas, porque cada um tem o seu ritmo, tem as consequências das suas escolhas. Então não são para todos os espíritos reencarnados o mesmo gênero de provas, e não se precisa passar por todos os gêneros de provas. É isso que os espíritos explicam aqui na questão 261 e também explicam isso na questão 262 e até dizem na questão 261 que há espíritos que tomam desde o princípio um caminho que os livra de muitas provas. O que é tomar um caminho? Aí nós precisamos recorrer à questão 124 do Livro dos Espíritos para entendermos esse ponto, né? E aí eu sugiro que faça uma leitura da questão 124, que nós já estudamos aqui e citamos essa questão por diversas vezes. Bom, depois na questão 262, perguntou-se se o espírito em sua origem, que é simples e ignorante e sem experiência, como que ele poderá escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela escolha? E aí os espíritos disseram que Deus supre, dizem aqui, Deus supre a inexperiência. E para responder essa questão, então, para analisar essa questão, então, nós buscamos as questões 131 e 132 do livro Consolador, onde Emmanuel nos melhor dizendo, nos fala do determinismo e do livre-arbítrio. Então aí, nessas questões 131 e 132, fala-nos Emmanuel, em especial na questão 132, que o determinismo impera nas camadas inferiores da evolução e o livre-arbítrio vai se expandindo à medida que o espírito evolui. Então essa questão 132, ela corrobora a resposta dada pelos espíritos na questão 262 do Livro dos Espíritos. A questão 132 e a questão 131 são do livro O Consolador, de Emmanuel. E aqui a questão 262, os espíritos vão dizer, então, que nessa fase inicial do processo evolutivo do espírito, Deus supre a inexperiência. Em outras palavras, há um certo determinismo, um certo impulso evolutivo, um certo automatismo evolutivo, que ainda impera, como Emmanuel nos fala, nas camadas inferiores, ou seja, naquele período em que não temos ainda a consciência desperta. Então, nesse período, não há uma escolha nossa, há um certo, entre aspas, determinismo da lei de Deus, que é o que o Espírito Emmanuel fala na questão 132. E para isso, então, eu sugiro a leitura da questão 607 do Livro dos Espíritos, em especial a questão 607A. Em especial, a questão 607A, que vai falar da transformação do princípio inteligente em espírito individualizado, em ser consciente da sua própria existência. Então, sugiro que leiam a questão 607, em especial a questão 607A. do Livro dos Espíritos. Depois, na questão 262A, falam-nos os espíritos didaticamente chamando, apenas didaticamente, porque não é um termo usado pelos espíritos no Livro dos Espíritos, falam das chamadas, ou por assim dizer, reencarnações compulsórias, né? Que Deus não obriga uma encarnação, dizendo aqui Deus sabe esperar e não apressa as expiações, mas há momentos em que a reticência do espírito, a relutância do espírito no seu processo evolutivo para encarnar-se, faz com que, então, impere um automatismo, uma compulsoriedade por necessidade do espírito. É o que vimos, então, na questão 262A.
Na questão 263, foi perguntado aos espíritos se o espírito reencarna imediatamente depois da morte. Eles disseram que não necessariamente, que em regra, o tempo é maior. Há um certo tempo, melhor dizendo, há um tempo maior entre uma encarnação e outra. Depois, na questão 264, foi perguntado o que guia o espírito na escolha das provas. E eles dizem que os espíritos escolhem as provas, como provas, aquelas que possam contribuir para o seu processo evolutivo, para o seu crescimento, melhor dizendo. Na 265, disseram que os espíritos podem escolher por provação o contato com vícios e aqueles que podem buscar os vícios por simpatia. Ou seja, escolhe-se o meio vicioso como prova, mas também há aqueles que escolhem o meio vicioso por afinidade com aquele meio vicioso. É isso que respondem os espíritos aqui quando dizem, sem dúvida, mas somente entre aqueles que o senso moral ainda está pouco desenvolvido. Ou seja, há espíritos que querem encarnarem-se em meios viciosos porque se simpatizam com esses meios viciosos. E os espíritos dizem que sim, existem sim, mas naqueles, palavra dos espíritos, cujo senso moral ainda não está desenvolvido. Então foram essas as reflexões, foram essas as questões que nós trabalhamos nos 2 últimos encontros. Eu faço essa pequena revisão, essa pequena digressão de revisão, para pegarmos o assunto, para entendermos sobre o que estamos conversando e para aquelas pessoas que pela primeira vez estão entrando aqui no nosso estudo ou que passaram um tempo sem entrar e agora estão entrando aqui no nosso estudo. Por isso faço essa pequena revisão daquilo que nós já conversamos e, de certa forma, com mais profundidade nas 2 lives anteriores. E agora vamos seguir com o nosso estudo na questão 266, que foi a questão que nós paramos na última live, ok? Então, desculpe-me aqueles que já participaram das lives por essa revisão rápida, um resumo rápido, que é o que fazemos em sala de aula. Quando eu estou em sala de aula, todas as aulas, quando eu inicio, eu faço um pequeno resumo das aulas anteriores, ou seja, para os alunos se situarem novamente. Aqui não é a aula, lógico, quem sou eu para ser professor aqui? Nós somos estudantes, todos nós. Não sou professor de jeito nenhum aqui nesse nosso estudo, sou apenas um motivador do estudo e aprendiz como todos nós somos. Então aqui não é aula, mas o hábito permanece, ou seja, revisar o visto para seguirmos sem estarmos assim desconectados com o assunto, ok? Então aqui eu não chamo isso aqui de aula, eu chamo isso aqui do nosso encontro semanal, o nosso encontro de estudos em que vocês, em que eu estamos estudando juntos, ok? Porque não existe professor de espiritismo, não existe, ok? Todos nós somos alunos de espiritismo. Todos nós, sem exceção, todos nós somos alunos, aprendizes, ok? Então aqui é um grupo de estudos dos aprendizes, ok? Então vamos lá. Questão 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Considerando tudo isso que nós já falamos, todo esse conjunto que nós já falamos, a 266 então vai perguntar, já que o espírito escolhe as provas, escolhe o gênero de provas, não parece natural, não seria natural que o espírito escolhesse as provas menos dolorosas? Já que eu posso escolher, por que eu não vou escolher aquelas mais simples, aquelas mais serenas? E aqui os espíritos respondem, para vós, sim, para o espírito, não. Com essa resposta, para vós, sim, para o espírito, não, os espíritos estão nos dizendo que a nossa percepção existencial é diferente quando estamos desencarnados de quando estamos encarnados.
Quando estamos encarnados, por assim dizer, nosso nível de percepção fica obnubilado, fica pressionado, fica estreitado, e a nossa visão fica muito rasa, muito dentro do mundo tridimensional no qual vivemos. Nossa condição de percepções pelo esquecimento, pelo véu do esquecimento do passado, faz com que nós olhemos apenas essa estrutura material. Mas quando estamos desencarnados, a visão é mais ampla. Nós enxergamos os porquês, nós enxergamos as consequências, ou melhor dizendo, nós enxergamos os possíveis ou os resultados das provas. Por isso, quando no mundo espiritual estamos, não pesamos se é prova menos dolorosa, se é prova mais dolorosa. Pesamos o resultado do cumprimento dessas provas. Observamos, visamos, olhamos o que resultará. É como se tomássemos, já dei esse exemplo várias vezes, quando vamos tomar uma injeção, a criança, ela visualiza, ela sente apenas a dor da agulhada. Os pais que vão levar essa criança para tomar a injeção sabem da dor da agulhada, mas sabem do efeito benéfico daquele medicamento, daquela injeção. Então, por fitarem o efeito, passam pela prova da dor, ou seja, pela agulhada. É assim. No mundo espiritual, nós enxergamos o efeito, nós enxergamos o resultado daquelas provas. E aí, visando o resultado, não há mais ou menos dolorosa, há a prova. Então, é isso que os espíritos estão dizendo nessa simples frase. Para vós, sim. Para o espírito, não. Ou seja, para os que estão encarnados, o olhar é muito limitado e acham que então poderia escolher as provas menos dolorosas. Mas para o espírito, que enxerga, que sabe o seu passado, que entende as consequências das suas escolhas e fita o resultado das provas, ele escolhe aquelas que são úteis ao seu processo evolutivo. E aí segue a frase. Quando o espírito se desprende da matéria, a ilusão acaba e outra é a sua maneira de pensar. Então voltemos à questão. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E a resposta dos espíritos: para vós sim, para o espírito não. Quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba e outra é a sua maneira de pensar. Que resposta belíssima. Que resposta que explica muito bem. Duas frases explicando a diferença do olhar. O quanto se abarca estando no mundo espiritual. O quanto se abarca estando no mundo material. Isso aqui nos leva a pensar também. Doutora Marlene coloca aqui, cair em si. É isso mesmo que eu ia falar, doutora Marlene. Isso nos leva a pensar que nós podemos, por conhecimento, perceber que nossa visão pode ser ampliada quando trazemos para a vida material a realidade do mundo espiritual. Quando desenvolvemos a resignação ante as dificuldades, sabendo que foram escolhas nossas, sabendo que são necessárias para o nosso processo e aprendendo a vivenciá-las. A resignação não é uma aceitação tácita, não é uma aceitação calada, não é uma acomodação. A resignação é a compreensão que tudo está num curso natural consequencial. Consequencial porque foram escolhas nossas. Consequencial porque advieram de atitudes nossas. Por isso,
É possível um olhar espiritual estando na vida material. E é esse ponto que diferencia muitas pessoas. É esse ponto que faz com que muitas pessoas tenham uma serenidade, tenham uma resignação para lidar com as adversidades da encarnação, com as aparentes adversidades. Como ouvimos e vemos várias pessoas que, apesar de dificuldades, continuam esperançosas, continuam animadas, continuam com o foco nos seus trabalhos. Como tivemos uma Irmã Dulce aqui na Bahia, uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier e vários outros, alguns anônimos, mas que conseguem perceber, não com as palavras advindas do conhecimento do Espiritismo, não é o conhecimento intelectual que vai determinar isso. É uma percepção espiritual, é uma entrega que muitos corretamente chamam por um monossílabo chamado fé. É quando as pessoas, aquelas têm essa fé que é diferente de crença religiosa, conforme nos fala Emmanuel na questão 354 do livro O Consolador. Questão 354 do livro Consolador. Quando ali Emmanuel nos fala que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Palavras de Emmanuel. Ultrapassa os limites das crenças religiosas, mostrando-nos então que essa fé é a certeza em Deus. E é justamente essa certeza em Deus, nas palavras de Dona Joana de Ângeles, é que pode-se dizer que nem tudo está bem, mas tudo está certo, porque está nos desígnios, na lei, sob a lei de Deus. É esse o ponto. É esse o ponto dessa questão 266 que pode nos fazer ou permitir que façamos digressões. Aqui a Alves diz: como um espírita empresário deve fazer para ser justo sem se sentir mal diante das providências que devem ser tomadas? Isso me atormenta, tenho medo de ser injusta. A questão não é ser empresário. Não, a questão é ser justo ou não. A questão é avaliar, e aqui vem uma ideia do Cristo: fazei aos outros o que gostariam que fizesse os outros a vós mesmos. Que, aliás, é o que está na questão 919A do Livro dos Espíritos. Sugiro, Alves, que leia a questão 919A do Livro dos Espíritos. Há situações materiais do curso da vida que devem ser tomadas sem nenhum sentimento egoísta, sem nenhum sentimento pura e simplesmente de reações, mas meditada, pensada. Então não depende se é empresário ou se não é empresário. É o ser humano. Porque somos seres humanos que trabalhamos em diversas profissões. É um ser humano empresário, não é um empresário ser humano, é um ser humano empresário. Então, que as reflexões sejam de humanidade, que as reflexões sejam de vida. E as reflexões e a forma de pensar das pessoas é que vai determinar as suas condutas. É que vai avaliar as suas condutas. Então, que olhemos essa realidade espiritual. Olhemos essa realidade espiritual. Há um livro, Alves, que fez essa pergunta, que chama-se Espiritualidade nas Empresas. Um deles, o autor me fugiu, o outro é o Alquindar de Oliveira, que é um grande estudioso dessas relações humanas no trabalho. E eu sugiro a leitura desse livro, A Espiritualidade nas Empresas.
Alquinda de Oliveira é o autor. E o outro autor me fugiu. São 2 livros com o mesmo título. Me fugiu o segundo autor. Mas sugiro então essa leitura, que vai mostrar que o que determina a atitude é o conceito existencial que nós temos. Se o nosso conceito existencial é que somos espíritos encarnados, nossa conduta é de espírito encarnado. Mas se o nosso conceito é que somos seres materiais, cuja vida é só essa, nossa conduta será assim também, derivada disso. Então pensemos nesse sentido. E passamos a olhar a nossa vida material com o olhar espiritual, com a percepção espiritual. Não quer dizer que viveremos mediunizados, não é isso, não é isso. É colocar o conhecimento como consciência de vida. É colocar conhecimento, porque ter o conhecimento disso não significa que a pessoa mudará a sua conduta. Conhecer, intelectualidade é uma coisa, mas tomar consciência é outra. Vou dar um exemplo mais fácil. Um médico, pneumatologista, sabe os males do fumo e alguns deles fumam. Então, um pneumatologista que fuma tem conhecimento do mal, mas não tomou consciência dele. Perceberam, então? Então, nós não adianta termos conhecimento pura e simplesmente. É preciso que tomemos consciência do conhecimento que temos. A Carla aqui disse: Simão, repita, por favor, o nome do livro. Espiritualidade nas Empresas, do Alquinda Oliveira. Eu não sei se o livro está fácil aqui. Só um momentinho, aqui estamos em casa, eu vou dar uma saída. Ou seja, eu vou só olhar aqui na estante, porque ela está um pouco distante aqui, está do outro lado, não é livro que está aqui em cima. Eu vou ver se eu tenho aqui, só um segundinho. Coisa rápida. Perfeito, é isso mesmo. Alquinda de Oliveira, Espiritualidade nas Empresas, ok? É interessante, é um tema que vocês encontrarão muitos referenciais teóricos, ok? Bom, então é isso que vemos aqui. Desculpa essa saída, tá? Mas eu só fui confirmar porque eu não gosto de citar o livro e ficar com dúvida aqui se é ou não é. Então, como eu tenho aqui na estante, eu só fui ali, abri e dei uma olhadinha, ok? Desculpa, tá? Saí, ficou aqui a tela vazia. Eu sei que isso não faz parte, não é do métier das lives, né? O pessoal manda técnica de live, técnica daquilo. Eu não sou nada técnico. Eu sou o que eu sou. Eu sou assim e naturalmente assim, estou em casa e vocês em casa e aqui com naturalidade nós agimos. Levanto, vou lá, pego o livro, porque alguns estão aqui próximo, a estante aqui do lado, eu só estico a mão e pego, agora outros não. Esses livros da área empresarial ficam numa outra estante, aí eu tenho que sair, tá certo? Então, desculpe-me se eu não estou respeitando as técnicas de filmagem, como alguém uma vez me mandou um livro, me mandou uma mensagem dizendo isso. Simão, você precisa fazer um curso de filmagem, um curso para fazer as lives, um curso de vídeo. Pelo amor de Deus, eu não sou profissional de vídeo, eu não sou profissional de live. Eu estou conversando com pessoas, entre aspas, amigas. Eu estou em casa, não estou fazendo vídeo promocional, não sou da turma da autoajuda, não sou da turma que fica fazendo vídeo aí para vender, não sou da turma que fica produzindo vídeos, mas na verdade se produzindo. Não é minha praia, não é mesmo, tá certo? Aqui é o bate-papo, eu sou assim. Eu gosto de trabalhar assim, é assim que eu faço nas salas de aula, com naturalidade, e vamos conduzindo, tá certo? Então desculpem aqueles puristas das regras dos vídeos, desculpe-me, eu não sou profissional da televisão, não sou profissional de vídeo, eu sou um mineiro do sertão de Minas, do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, e assim eu faço, tá certo? E estou em casa com vocês, em casa,
na casa de vocês, ok? Então sigamos aqui e pensemos nisso. Pensemos nisso. Até aproveite essa digressão que eu fiz. Porque tudo que eu falei aqui do vídeo é forma. E nós precisamos trabalhar com essência. As pessoas fitam por demais na forma. E é preciso que haja supremacia da essência sobre a forma. As pessoas fitam-se demais nas capas, nos estereótipos, nos paradigmas. E é preciso olhar a essência, o conteúdo. Nem sempre a fruta que tem a melhor aparência é a mais doce, é a mais saudável. Nem sempre. Algumas vezes sim, mas nem sempre. Então olhemos a essência. E aqui eu falo isso para a questão 266. Olhemos a essência. E a nossa essência é espírito. Nós somos espíritos e precisamos olhar esse mundo material com os olhos da espiritualidade que trazemos, com os olhos espirituais. É preciso que coloquemos na nossa encarnação a vida espiritual, a espiritualidade. Já basta a materialidade na qual estamos. No meu caso, muita matéria. No meu caso, muita matéria. Estou com muita matéria aqui. Mas somos espíritos. Olhemos as outras pessoas como espíritos. O filósofo materialista Hegel, ele dizia, seja uma pessoa e trate os outros como pessoa. Eu vou parafraseá-lo, fazer uma paráfrase dessa frase de Hegel e dizer, seja um espírito e trate os outros como espírito. Olhemo-nos como espíritos que somos e olhemos os outros como espíritos que são. E observemos, analisemos, olhemos mesmo que a vida é muito mais do que esse interregno berço-túmulo. Somos seres maiores. E se nós pudermos aclarar a visão aqui na Terra, colocando a realidade espiritual, nós traremos a espiritualidade para a Terra. Nós mudaremos as relações sociais, nós mudaremos as relações humanas, serão humanas com espiritualidade. Nós deixaremos de lado quaisquer estereótipos, nós deixaremos de lado diferenças sociais, nós deixaremos de lado diferenças de pensamentos, nós deixaremos de lado questúnculas políticas, futebolísticas, religiosas. Nós deixaremos de lado quaisquer questúnculas, pois enxergaremos a realidade espiritual, que é muito, mas muito maior do que essa vida material. Não é abandonar a vida material, é colocar vida espiritual na vida material. É isso que nós precisamos. É isso que está na questão 266. Não estou fazendo digressão. Não estou saindo do assunto. A questão 266 está dizendo isso quando diz, quando se desprende da matéria, a ilusão acaba e outra é a maneira de pensar. Então acabemos com essa ilusão de que a vida material é a vida plena. O momento material é para o exercício, sim, da vida plena, que é a vida material, a vida espiritual. Que é a vida espiritual. É colocar espírito na matéria e não materializar o espírito como estamos vendo muitas vezes. A fraternidade, a solidariedade só existirá quando enxergarmos a outra pessoa com a empatia, quando nos colocarmos no lugar da outra pessoa
quando respeitarmos as outras pessoas e as outras pessoas nos respeitar. O que custa isso? Nada. O que custa? Nada. Quanto vale uma serenidade? Muito. Quanto vale uma paz interior? Muito. Então por que nos perdemos em debates que não têm proficuidade nenhuma? Em debates que Jesus chamava fermento dos fariseus. O que é um fermento? Fermento é um elemento que, colocado na massa, dá volume, mas não dá consistência. O fermento, ele avoluma, mas ele não é a massa. Então, quando Jesus dizia, fuja do fermento dos fariseus, ele não estava dizendo para que não conversássemos um com o outro. Ele estava dizendo para que não entrássemos em debates de questiúnculas. Ele estava dizendo justamente para que não avolumássemos as coisas que não tinham e não têm consistência. O fermento não dá consistência à massa. O fermento leveda a massa e ela avoluma, mas não tem consistência. Então, muitas vezes, nossas conversas são avolumadas, são conversas estéreis, que não têm consistência. E uma vida material, uma vida puramente material, é um fermento, não tem consistência. O que vai dar a consistência à vida material é a visão espiritual, é o conceito espiritual que nós temos. A imortalidade da alma, a nossa imortalidade, que nos dá uma serenidade para lidar com as diferenças. Não precisamos concordar com ninguém, não. Mas também não precisamos digladiar com ninguém. Não precisamos criar um cabo de guerra. Um puxa para cá, outro puxa para lá. Pode acontecer dessa corda romper e os dois lados caírem. Então olhemos com novos olhares. Volto a dizer, não estou fazendo digressão, é o que está na questão 266 do Livro dos Espíritos. Quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba. E outra é a sua maneira de pensar. Então não vivamos iludidos com as coisas materiais. Olhemos-las como ferramentas, como mecanismos para a vida espiritual. Para a vida espiritual. Não precisamos desencarnar para nos, aspas, desprendermos-nos da matéria. Podemos não ficar escravizados pelas ilusões materiais. Não quer dizer que abandonaremos as coisas materiais. Não, porque estamos aqui para espiritualizá-las. Precisamos das coisas materiais. Como disse o Cristo, capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Quando nos falou da solicitude pela vida. Falando-nos, buscai primeiro o reino dos céus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas, as coisas materiais, ser-vos-ão acrescentadas. O Cristo nos disse, buscai primeiro o reino de Deus. Ele não disse, buscai unicamente o reino de Deus. Não é fala de Jesus, buscai unicamente o reino de Deus. É fala de Jesus, buscai primeiro o reino de Deus. O que é isso? Sentir essa espiritualidade para gerar a respeitabilidade. Com os olhos espirituais nós enxergamos melhor a matéria, respeitamos mais as pessoas, porque sabemos que posições sociais são circunstanciais da vida material, mas não são os elementos espirituais. Com os olhos espirituais, com o olhar espiritual, nós nos horizontalizamos.
Nós nos horizontalizamos, porque quando temos o olhar espiritual, nós percebemos que numa encarnação e noutra, as posições se alternam, as posições se modificam. O que é na abastança ficou em uma encarnação pode estar na miséria em outra. E quando o olhar espiritual acontece, nós olhamos-nos como semelhantes, como seres que todos nós estamos em provas. Todos nós. Os que estão na abastança, os que estão na miséria, os que têm o poder, os que estão sob o poder, todos estamos em provas. E se não a exercemos, ou exercemos-las bem, se não exercemos-las bem, teremos que continuar nessas provas. É a visão espiritual, Siomara, que nos dá o senso de solidariedade. Porque na visão espiritual nós nos horizontalizamos, nós nos colocamos no mesmo nível. Nós somos espíritos aprendizes da vida, aprendizes de uma matéria chamada viver. A Beth pergunta qual capítulo? Mateus capítulo 6. Solicitude pela vida. Aqui não estou fazendo nenhuma digressão, nenhuma apologia de nada. Apenas da questão 266, de uma frase, de uma pequena frase. Quando o espírito se desprende da matéria, a ilusão acaba. E outra é a sua maneira de pensar. Se nós trabalhássemos com isso, se nós vivêssemos mais isso, frustrações não existiriam na nossa vida. Porque nós nos entenderíamos como seres semelhantes, que erramos, que acertamos, que temos defeitos, que temos virtudes. É isso que a visão espiritual permite. É isso que muitos aqui na Terra fazem, muitos. Simão, mas sempre quando fala 5 ou 6 nomes. E quantos anônimos? Quantos anônimos? Quantas mães? Quantas mães? Quantos pais ensinam isso aos seus filhos? Quantas mães e pais no processo educacional colocam essa realidade espiritual com diversos nomes? Com diversos nomes. Não estou falando aqui para espiritizar. Desculpe-me o neologismo. Não existe esse verbo na sua essência. Se olharmos lá no VOLPE, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLPE, que é o que indica a existência das palavras no mundo, na língua portuguesa, abrindo um parêntese, os dicionários incorporam muitas palavras de uso comum. O VOLPE, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLPE, por assim dizer, é o que tem o conjunto das palavras ditas da nossa estrutura verbal. Esse VOLPE é da Academia Brasileira de Letras. Então, todas as palavras que estão no VOLPE existem. E muitas que estão em dicionários são neologismos, que foram incorporados pelos dicionários, mas não fazem parte da língua portuguesa. O vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLPE. Muitos estrangeirismos que usamos não fazem parte. Então, o espiritizar não faz parte, é um neologismo. Mas nós não estamos aqui para tornar as pessoas espíritas. Nós estamos para despertar a espiritualidade. Espiritualizar e não espiritizar. Porque senão seria proselitismo. E nós não estamos aqui para fazer proselitismo. É uma questão pura e simples de desenvolver a espiritualidade. Espiritualizarmos-nos. Não estamos aqui para fazer uma kardecese de ninguém. Desculpe, mais um neologismo. Não é para fazer uma kardecese. É para refletir sobre a realidade espiritual. E o Espiritismo nos permite aprofundar nessa reflexão. Aí sim, o Espiritismo permite-nos entender melhor essa espiritualidade. Mas muitos entendem a espiritualidade.
por outros caminhos, que não o Espiritismo. Muitos. O Espiritismo nos permite, nos contribui para entendermos melhor. Mas muitos outros caminhos. Porque o destino é o mesmo. O destino é o mesmo. A espiritualidade, a espiritualização é o destino. Mas os caminhos são diferentes em função dos pontos de partida. Vou exemplificar isso. Suponhamos que eu chegue na cidade de vocês, e aí ligo para um de vocês e falo, como eu chego na sua casa? A primeira pergunta que você me fará, onde você está? Porque dependendo do ponto de partida, o caminho não será o mesmo para o mesmo destino. Se eu estou a leste, dirão caminho a oeste. Se eu estou a oeste, dirão caminho a leste. Ou seja, o destino é o mesmo para todos nós, mas os caminhos não são os mesmos, porque dependem dos pontos de partida. Dependem da localização, do ponto de cada pessoa. Entendemos? Então é esse o sentido. Espiritualizar é o destino. Vários os caminhos para se chegar a esse destino, não porque existem caminhos a mancheias, não, é porque existem pontos de partida diferentes, ok? Então, independentemente do caminho, dirijamo-nos para o mesmo destino. Para o mesmo destino. Ok? É isso que está na questão 266. E Kardec depois faz um belíssimo comentário. Um comentário de 2 páginas. Aí é comentário de Kardec, que eu sugiro, façam a leitura em casa. Façam vocês a leitura. Logo depois dessa questão 266, vem um comentário profundo de Kardec. Vem um comentário no qual ele vai analisar essas questões até aqui trabalhadas, da 258 a 266. E aí sigamos. Questão 267. O espírito poderá fazer sua escolha durante a vida corporal? Estamos falando da escolha das provas. Estamos falando da escolha das provas. E aí a pergunta anterior é se não poderia escolher as provas menos dolorosas. A questão 267 é, o espírito poderá fazer sua escolha durante a vida corporal? Ou seja, nessa própria encarnação posso adequar? Posso fazer novas escolhas? Olha a resposta dos espíritos. Seu desejo pode influir, dependendo da intenção. Seu desejo pode influir, dependendo da intenção. Como espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo bem diferente. É o espírito quem faz a escolha. Mas, ainda uma vez, ele pode fazê-la mesmo na vida material. Pois há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que habita. O que está sendo dito pelos espíritos nessa questão? Estão dizendo que essa escolha das provas ela é feita na condição de espírito. Ou seja, é quando a visão mais ampla acontece, quando estamos com a percepção espiritual. Então, em regra, essa escolha é feita no mundo espiritual. É feita no mundo espiritual. Porque encarnados, a limitação. E aqui diz os espíritos que, vejam, pode ser feita na vida material. Mas em quais circunstâncias? Em quais circunstâncias pode ser feita na vida material? Quando estamos independentes da matéria. E quando estamos independentes parcialmente da matéria? No desdobramento de sono. Veja a importância do sono, além dos fatores fisiológicos do sono.
até para retenção de memória, de conhecimento, ainda temos a possibilidade de desdobrarmos-nos pelo sono. E desdobrando-nos, sim, a Sinara diz aqui, sono, sim, desdobramento, porque quando dorme o corpo, nós saímos dele, embora nele continuamos ligados, nós saímos do corpo, desdobramento espiritual, e desdobrando-nos, aclara-nos a visão espiritual, não tanto quanto desencarnados. Isso Kardec chama de estados de emancipação da alma. Kardec chama estados de emancipação da alma. E o sonho, diz Kardec, é o estágio mais curto dessa emancipação. Aí tem o êxtase, desdobramento mais pleno. Então, nesses momentos de emancipação da alma, nesse estágio de emancipação da alma, nós retomamos algumas percepções e podemos redirecionar nossas escolhas, podemos reorganizar nossas escolhas, podemos fazer nossas escolhas. Leiamos a frase novamente. O espírito, ele pode fazê-la, a escolha, mesmo na vida material, pois há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que habita. E a doutora Marlene nos lembra aqui, questão 400 e seguintes. Questão 400 e seguintes. Muito bem lembrado pela doutora Marlene. Emancipação da alma. Então vejamos que interessante, que podemos rebobinar. Olha a linguagem antiga, né, de quem ainda usava fita cassete, né, porque a palavra rebobinar a gente usava quando tinha o videocassete, né, hoje não existe mais isso. Isso mostra que os cabelos brancos detonam, né, mostram a idade. Nós temos momentos em que podemos reprogramar nossa existência. Por isso, há sugestões de preparo para o sono. A prece antes de dormir não é uma cultura, é aquele momento em que vamos nos preparar, porque naquele momento estamos por sair do corpo. Quando eu digo sair, não é abandonar o corpo, continuamos ligados ao corpo, mas no estado de emancipação. Emancipação. E aí, sugestão da doutora Marlene, questões 400 à frente. Vejam só, Kardec vai trabalhar aqui no capítulo 8º, nós vamos chegar nele, emancipação da alma. E aí ele fala do sono e dos sonhos, fala das visitas espirituais entre pessoas encarnadas, fala da transmissão oculta do pensamento, da letargia, da catalepsia, do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista. Então eu sugiro que quem quiser aprofundar um pouquinho nesse assunto, vá a esse capítulo 8, ou 8º, do livro 2º do Livro dos Espíritos, questão 400 à frente. Para isso ficar mais claro, para isso ficar mais inteligível. Então, pode-se fazer essa escolha durante a encarnação? Sim, mas sempre numa realidade espiritual. Sempre uma realidade espiritual. O pessoal sempre me pergunta qual o livro dos Espíritos que eu uso. Eu estou usando esse aqui da tradução do Evandro Noleto. Esse livro aqui foi um livro em comemoração aos 150 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. Então é um livro que eu tenho usado, né? Dá para ver que tenho usado mesmo, né? Ele precisa até encaderná-lo novamente. Mas é o livro que eu gosto de usar, primeiro porque o conteúdo, a tradução é muito boa, segundo porque ele traz algumas observações que Kardec fez nas outras edições do Livro dos Espíritos, os chamados pós-fácios, traz aqui, e terceiro porque ele é maior e tem uma letra maiorzinha para quem tem dificuldade de leitura, como eu já estou tendo pela idade. É isso, ok? Então vejamos essa questão novamente. O espírito poderá fazer sua escolha durante a vida corporal? Seu desejo pode influir dependendo da intenção. Como espírito livre,
grifem essa expressão, como espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo bem diferente. É o espírito quem faz a escolha. Grifem. É o espírito quem faz a escolha. Com essa expressão, querem dizer, é no estado espiritual, na dimensão espiritual que se faz bem essa escolha. Aqui pergunta se a tradução do Herculano Pires é boa. É ótima. É excelente. E com bons comentários dele também. Excelente. Herculano Pires, Chico falava sobre Herculano Pires, Chico dizia o seguinte, que Herculano foi o metro que melhor mediu Kardec. Olha a frase de Chico, bem mineira, bem nossa. O Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. Olha que expressão bonita que Chico usou para ele. Ou seja, Herculano Pires é um dos filósofos, foi um dos filósofos aqui encarnados do Espiritismo. E um grande entendedor. A tradução que ele faz do Livro dos Espíritos, e não somente do Livro dos Espíritos, de outras obras, perfeita. Excelente tradução, ok? Eu aqui estou usando a do Evandro Noleto. A FEB tem outras traduções, tem do Manuel Quintão, tem do Guion Ribeiro. Eu utilizo essa aqui do Noleto, ok? E há outras traduções boas, né, da editora ID, que é do Salvador Gentili, há outras traduções muito boas, ok? Então, é nesse momento espiritual que se faz essa escolha. Então, encarnados, podemos nos desdobrar. E nesse desdobramento, enxergar melhor a realidade espiritual. Ok? Já estamos chegando a 60 minutos, que é a nossa proposta de estudos, né? 60 minutos. Então vamos deixar aqui as outras questões para o nosso segundo encontro. Aqui temos um desdobramento, a questão 267A. Vamos só analisar, responder a questão curta, a 267A. Certamente, como não é como expiação ou como prova que muitas pessoas desejam grandezas e riquezas. Ele diz, de modo algum. É a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito pode conhecer as vicissitudes. Aqui vem ao encontro de outras questões que nós já usamos, né? já analisamos, principalmente a questão 262. Né? Então é uma questão mais simples. A Kleber aqui diz a tradução do Djalma da Mota Argolo. Sim, excelente tradução, muito boa tradução. Djalma é um grande estudioso, um baiano, né? Um soteropolitano, se não estou enganado. Acho que não, acho que ele não é soteropolitano. Ele mora em Salvador, mas eu acho que não é de lá. Excelente estudioso, né? Um grande estudioso da doutrina espírita. E interessante, muito boa a tradução dele. Muito boa, Djalma. Né? Faz tempo que eu não o vejo. Ok, então vamos encerrar aqui, né, nessa questão e na próxima semana seguiremos. Aqui perguntou, vamos seguir com a quarta? A princípio, gostaria, mas a próxima quarta não. Na próxima quarta eu tenho uma live agendada com o pessoal da Mansão do Caminho e coincide o horário. Eu já havia agendado há mais tempo e vai coincidir o horário. Então, que normalmente nas quartas eu faço às 20 horas. Então, nessa próxima quarta não. Nós não teremos o estudo, teremos no próximo domingo. Pode ser que até fique só aos domingos, eu vou analisar isso ainda. Pode ser que fique só aos domingos, nesse horário que nós fazemos. Talvez façamos aí 1h30 no domingo em vez de 1 hora e ficamos só no domingo, talvez. Porque é o seguinte, eu não sei como ficará o calendário da faculdade na qual eu ministro aulas, e pode ser que na estrutura de quadro de horários eu tenha aula nas quartas-feiras, né? Não sei se vai ser remoto, se vai ser presencial. Então nós estamos aqui, eu fico um pouco aguardando ainda essa definição, tá certo? E aí definindo é que eu reorganizo a minha agenda aqui de lives. Mas vamos tentar manter domingo e quarta, vamos tentar. Mas na próxima quarta não, na próxima quarta já tem esse compromisso, essa live agendada, e fica aqui o convite, né? Na página da Mansão do Caminho, nós vamos bater um papo lá, vamos conversar sobre as bem-aventuranças. Então fica o convite, né? Na quarta-feira, na página da Mansão do Caminho, nós conversaremos sobre as bem-aventuranças, ok? E muito obrigado a vocês pela presença,
pelas contribuições que fizeram aqui, as observações, pelos acréscimos que fizeram. Muito obrigado a vocês pelo acompanhamento. Deus lhes pague, como eu sempre digo aqui mineiro, nosso agradecimento mineiro, Deus lhes pague. E até domingo que vem, se Deus quiser, nesse mesmo horário, às 10 horas. Fiquem com Deus, um ótimo domingo, uma excelente semana para todos nós. A gratidão é sempre minha. Deus abençoe a todos, Deus lhes pague.